no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Agora tem bastante lugar aqui na frente. Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1. À medida que você encontrar, peço que ponha-se de pé, para nos acompanhar na leitura da palavra do Senhor. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Põe de pé no seu lugar. Assim diz a palavra do Senhor. Profeta Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anadote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês deste ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você fará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Aleluia! Louvado seja o seu nome, Jesus, pela tua palavra, e que o Senhor nos abençoe a ministrar ao teu povo segundo aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração para esse tempo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Fala amém. Amém. Senta aí, toma seu lugar, se acomode. Aleluia. Irmãos e irmãs, durante esse mês de setembro, aqui em nossa igreja, nós vamos falar sobre chamado. Fala, chamado. Chamado é a minha missão. Fala assim, chamado é a minha missão. E é sobre isso que nós vamos falar durante todo esse mês de setembro, sobre a sua missão, sobre o seu chamado, sobre o meu e o seu chamado, sobre o chamado da nossa igreja. No texto que nós lemos, a gente vê Deus falando com o profeta Jeremias. É o início do ministério desse profeta chamado Jeremias. Todo homem e mulher de Deus tem um chamado. Todo homem e mulher de Deus tem um propósito. Ninguém veio à terra a passeio, querido. Ninguém veio desfrutar um pouquinho dos manjares dessa terra e passar um tempo aqui e acabou o seu tempo na terra, acabou sua vida. Não. Todo mundo que veio na terra, nasceu, está aqui com um propósito. Fala assim, eu tenho um propósito. Propósito é a missão pela qual eu fui gerado. Propósito é a missão pela qual eu fui criado. Propósito é aquele fruto que eu tenho que entregar como árvore que eu sou. E muitas pessoas não sabem qual é o seu propósito. Me perguntam, pastor, qual é o meu chamado? Pastor, eu ainda não sei o que eu tenho que fazer na igreja. Eu não sei qual a missão que eu tenho que desenvolver. E não sabe qual é o chamado. Mas você tem um chamado que já está dentro de você, porque você foi gerado para um propósito. A única coisa que falta agora é você descobrir esse chamado em sua vida. Por exemplo, eu fui chamado para ser pastor. Você acha que eu nasci sabendo que eu ia ser pastor? Você acha que eu nasci sabendo que um dia eu ia estar com o microfone na mão, falando para a noiva do Senhor, falando para a igreja de Cristo, ensinando a palavra, ministrando a palavra sobre a sua vida? Nunca pensei isso. Até porque eu não nasci nem no lar evangélico, eu sou o primeiro crente da minha casa. Eu fui ganho para o Senhor através de uma família abençoada que me levaram para Jesus e me levaram através do trabalho com crianças.
E quando eu vejo e via nossas crianças cantando aqui, as crianças da sala cantando aqui, imediatamente eu me remeti ao meu passado, de quando eu era do tamanho deles e delas, porque foi exatamente nessa idade, nessa idade que elas têm aqui, nessa faixa etária de idade, que Jesus me encontrou, que eu abri meu coração para Jesus. Um amigo meu, que hoje também é pastor, o nome dele é Clebinho, o nome dele é Kleberton, mas para mim é Clebinho, meu amigo, o homem que hoje um homem de Deus, pastor, mas como criança, enquanto era criança comigo, me levou para a igreja, para a EBF, Escola Bíblica de Férias, e depois da EBF eu fiquei na igreja, e começaram o trabalho com o Ministério Infantil, e criaram um grupo, para as crianças cantarem todo domingo, e o nome do grupo era Sementinha do Amor. Quem cuidava do grupo era a tia Raquel, que está lá em Angra dos Reis agora, e ela cuidava do grupo, e nós crescemos nesse contexto, eu, a Nanda, todo mundo ali, e ali eu comecei a me desenvolver por uma coisa que eu não sabia que eu ia fazer, era estar com o microfone na mão, porque como o Isaac cantou solo hoje aqui, outras crianças estavam com o microfone na mão, eu também em algum momento estava com o microfone na mão, cheio de vergonha quando criança. Então eu fico muito feliz em ver essas crianças aqui, porque como eu falei no outro culto, é melhor elas estarem aqui fazendo a bagunça que for, do que estar na esquina fazendo outras coisas. Amém ou amém? Então louvado seja o nome do Senhor para a vida das nossas crianças e das nossas professoras que nos têm abençoado com as nossas crianças. E Jeremias foi também chamado pelo Senhor numa idade semelhante a dessas crianças. A Bíblia diz que ele tinha em torno de 8 anos de idade, a idade dessas crianças. Quando essa palavra veio a ele, quando esse chamado veio na vida dele. Então, querido, não importa se você já é velho ou você é novinho, o que importa é que há um chamado para você. Aleluia. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Bia, pela fé, fala para o Jackson, você é lindo. Profetiza, irmã. Já casou com ele mesmo, então profetiza, né? Fala assim: ei, você tem um chamado. Aleluia. Esse texto falou então, a partir do versículo 2, a palavra do Senhor veio a mim, veio a ele, a Jeremias, no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também, versículo 3, no dia de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados para o exílio. Então o versículo 2 fala que essa palavra, esse chamado veio para a vida de Jeremias no tempo de Josias. No versículo 3 vai falar que mais uma vez, esse chamado veio na vida de Jeremias no tempo de Joaquim. O que isso quer dizer? Deus precisou chamar Jeremias 2 vezes para que ele pudesse entender o ministério dele. E muitas pessoas, como eu, como o meu caso, quando Deus chama, a gente quer fazer prova do Senhor e ver se de fato o Senhor está nesse negócio, nesse propósito de ter me chamado para desempenhar aquela função, para ser aquela árvore que vai dar aquele fruto. E a gente fica na dúvida: será que eu vou, será que eu não vou? Será que eu devo, será que eu não devo? Será que foi Deus que me chamou, será que é coisa da minha cabeça? Irmãos, se é para cumprir a palavra de Deus, vá cumprir a palavra de Deus. Porque Jeremias precisou de uma confirmação do chamado. Deus chamou ele uma vez, Deus chamou ele segunda vez. Tem pessoas aqui que Deus já chamou a primeira vez, está aguardando Deus chamar a segunda vez, e a segunda vez é agora. Ei, levanta, põe-te em pé, que eu falarei contigo, eu tenho uma missão para você. Está na hora de começar a cumprir teu chamado. Porque quando eu chamei, como eu disse, né? Nunca sonhei na minha vida ser pastor. Quando a Nanda casou comigo, ela não casou com um pastor, ela casou comigo. A gente não tinha esse chamado ainda. Mas um dia, em 2002, eu me senti vocacionado ao ministério pastoral. E eu procurei meu pastor para me aconselhar com ele. E ele falou: esse é o seu chamado. Nós já sabíamos que esse era o seu chamado, e o Senhor está te chamando para essa missão. Irmãos e irmãs, para eu ser pastor na igreja metodista, a gente precisa fazer 2 anos na época era 1, mas hoje são 2. São 2 anos de um momento de preparação
para depois entrar no seminário por 4 anos, já são 6 anos, faz o seminário inteiro, na minha época era faculdade ainda, aí dá 4 anos, com 2 dá 6, depois mais 2 anos, período probatório, 8 anos, e antes de começar tudo tem que ter pelo menos 4 anos de membro. Então para tu se tornar pastor da igreja metodista, começando hoje, daqui a 12 anos serás pastor na igreja metodista. Pode ser o melhor pregador, o homem mais carismático, a mulher mais cheia de Deus, para ser pastor, pastora tem que trilhar esse caminho. E aí, eu precisava então entrar no meu POV, que é o Programa de Orientação Vocacional, e comecei depois meu seminário, e em 2002 eu senti-me vocacionado para esse ministério, porque a essa época eu já era crente de verdade, porque quem caminha com a gente mais tempo aqui sabe que eu falo, que um dia eu já fui um crente meia boca, um crente mais ou menos, né, como tem por aí, também às vezes por aqui, aquele crente mais ou menos, aquele crente meia boca. Como é que é o crente meia boca, pastor? Eu ia para o baile sexta, eu ia para o baile sábado, mas domingo eu tinha que ir para o culto, senão a semana não ia bem, e eu era crente, eu me achava crente, achava até que estava salvo, quando Deus falava assim, quando o pastor falava assim, quem é que eu tenho certeza da salvação? Até levantava minha mão, perdidinho no mundo, levantava minha mão, mas aí um dia eu virei crente de verdade, glória a Deus, e eu comecei a servir ao Senhor de verdade, aleluia, e eu comecei a ver as demandas da igreja, a necessidade da igreja, aí precisava de limpar, eu ajudava a limpar, precisava de fechar a porta no final do culto, eu esperava o zelador e fechava a porta junto com ele, precisava chegar cedo para poder ficar na portaria para as crianças ensaiar, eu fazia isso, ficava na portaria, depois precisava de gente no louvor, eu com essa boca, com essa voz taquara rachada, entrei no ministério de louvor, depois precisava de gente na intercessão, eu entrei na intercessão, depois precisava de gente para dar aula, eu entrei para dar aula, depois precisava de gente para coordenar o ministério do ensino, eu virei coordenador do ensino, depois o pastor precisou de gente para trabalhar com ele no apoio pastoral do lado dele, eu fui convidado para entrar no apoio pastoral, e eu fui fazendo tudo que o Senhor mandou fazer na igreja, mas ainda não tinha me sentido vocacionado. Mas um dia, em 2002, eu me senti vocacionado, quando eu fui falar com o meu pastor, ele disse, nós sabíamos, enquanto eu conversava com ele, que era o meu pastor, que é o pastor João Satiro, que me batizou a Nanda, casou eu e a Nanda, batizou o Pedro, com esse pastor eu estava conversando, quem chega na casa dele, o nosso primeiro pastor, pastor Adonias, que também está aposentado, que foi visitar o pastor João Satiro, e quando ele entrou na sala, o pastor João Satiro falou assim, olha Adonias, o Ricardo e a Fernandinha vieram me procurar, o Ricardo falou que ele tem um chamado ministerial, e eu disse para ele que esse é o chamado dele, e o pastor Donias falou assim, e é exatamente esse é o chamado dele, então foi confirmado por 2 pastores, que eu ia ser pastor, isso em 2002, eu só comecei a minha preparação inteira em 2005, por quê? 3 anos de vou ou não vou, é ou não é, quero ou não quero, posso ou não posso, é comigo ou não é comigo, Deus teve que confirmar, Thaís, Deus teve que confirmar esse chamado comigo algumas vezes, até que em 2005 eu entrei na faculdade de teologia, em 2009 eu formei, em 2006 ainda seminarista, comecei a pastorear congregações nossas lá em Itaguaí, para ajudar meu pastor, estava faltando um pastor, ele me mandava para a congregação, eu ficava cuidando das congregações para ele, em 2006, seminarista de 1 ano de seminário, porque eu já trabalhava com aquele homem, já servia ao Senhor naquele lugar, naquela igreja, então ele confiava em mim, mas em 2009 eu me formei, em 2010 eu recebi a mãozada e fui consagrado pastor, isso já se fazem 12 anos, e quando eu olho para trás, eu olho para o ventre da minha mãe, falo assim, mas minha mãe nem era crente, como é que gerou um pastor ali dentro? Como é que, eu lembro que eu estava pregando essa palavra a primeira vez, lá em Resende, quando eu estava pastoreando em Resende, minha mãe estava lá, e Deus me tomou e falou assim, como desse ventre aqui foi gerar um homem de Deus assim, um pastor? Não é que ser pastor é ser maior que qualquer outra pessoa, não, é o meu chamado, porque eu digo para você, se tem uma coisa que eu tenho certeza para a qual eu fui criado, eu fui gerado para ser pastor, eu não tenho dúvidas disso, não há dúvidas. Pode vir a crise que for, a gente pode ficar desesperado, mas a gente tem a convicção, já que se Bia estão aqui, passaram comigo algumas crises no meu ministério, eles estavam junto de mim, cuidando de mim, da minha casa, num tempo de muita tribulação, de muita incerteza, uma coisa que eu nunca duvidei, e eles sabem disso, que eu era um pastor chamado por Deus, porque o chamado queima em nós, e tem um chamado que Deus está falando contigo aí, já começou a falar, aí filho, está falando para você,
que você tem que assumir essa posição? Minha filha, está esperando até que horas você para se posicionar? Porque eu esperei 3 anos. Com Jeremias, Deus precisou falar 2 vezes. Primeiro no tempo de Josias, depois no tempo de Joaquim. Então é comum, é normal e é natural, quando Deus te chama para uma missão, você titubear. Você achar que não é contigo. Quando Deus fala, eis que te digo, tu sai da frente para o eis que te digo pegar nos irmãos de trás. Só que Deus é mirolho. Eis que te digo, e tu vai andando, ele vai. Eu estou te dizendo, eu estou te dizendo, eu estou te dizendo, eu estou repetindo. E digo de novo, eu te trouxe aqui hoje para te dizer, eis que te digo, eu tenho um chamado na tua vida. Não adianta fugir. Salmo 139, porque nós lemos no começo do culto. Para onde eu vou fugir? Para onde? Se eu fizer minha casa nas asas do vento, lá tu estás. Se eu fizer minha cama no profundo abismo, tu está lá também. Ei, meu irmão, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele conhece teu levantar, conhece teu deitar, conhece o pensamento que está no teu coração. Agora, enquanto eu estou gritando no teu ouvido, você tem um chamado. A dor de cabeça está até saindo. Me aguenta aí, microfone. Jeremias precisou ser chamado 2 vezes. Quantas vezes Deus te chamou para cumprir a tua missão? Irmão, você está enrolado hoje. Que Jeová te acertou de novo. Tu tem uma missão, tu tem um chamado. Ele falou 2 vezes com Jeremias. E quando Jeremias não teve mais para onde correr, quando a palavra chegou, ele não teve para onde correr. Veio o versículo 4, continua falando assim: palavra do Senhor que veio a mim dizendo. Aí Jeremias falou assim, aí, porque o texto começa com alguém falando acerca de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho disso aqui, a palavra do Senhor veio a ele. Quando chega no versículo 4, ele fala assim, não tem jeito, é comigo. Ele fala assim, a palavra do Senhor veio a mim. Ei, tem uma hora que é o homem de Deus falando para você. Tem uma hora que você tem que assumir que a palavra é para você. Porque antes, quem está escrevendo o livro de Jeremias, fala, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, a palavra do Senhor veio a ele, versículo 2, né? No tempo de Josias, versículo 3, no tempo de Joaquim. Quando chega no versículo 4, ele fala, não tem jeito, a palavra é para mim mesmo. Ei, bate a mão no peito e fala assim, não tem jeito, essa palavra é para mim. Porque ele falou assim, veio a mim. Aqui ele falou assim, não precisa mais o profeta gritar, o pastor esberrar, não precisa, eu já sei, é comigo. Fala assim, é comigo. Porque chega uma hora que não tem para onde correr. Chega uma hora, varão, que você não vai conseguir se esconder. Chega uma hora que não vai ter mais desculpa para você evitar a palavra de Deus na sua vida. E ele disse, olha, veio a minha palavra, dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta para as nações. Deixa eu falar uma coisa para você. Jeremias era uma criança, nós vamos ver isso aqui adiante. Só que o texto disse para ele, Deus disse para ele, eu te conheço antes do ventre da sua mãe. Jeremias, para mim você existe, não é a partir do ventre da sua mãe. Para mim você existe a partir do tempo que eu gerei você no meu coração. E como eu sou eterno, você sempre esteve comigo. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. Você acha que a tua vida começou quando foi fecundado um óvulo no útero da tua mãe e ali teu coração começou a bater? Para Deus, você nasceu antes disso. Você nasceu nele, vai cumprir o propósito dele e vai voltar para ele. Tudo é por ele, para ele, para ele. Eu te conheço antes do ventre. Sabe o que significa isso dizer? Para Deus pouco importa qual foi o ventre que te gerou. Ele te conhece antes desse ventre. Então não importa se sua mãe te amou, sua mãe não te amou, se sua mãe tentou te abortar, se sua mãe foi uma super mãe, uma mulher maravilha, não importa. O que importa é que você nasceu no coração de Deus. E isso vem antes do ventre materno. O que é o ventre materno? É uma etapa da nossa vida em Deus.
que dura 9 meses, 7 meses, 8 meses, dependendo aí da gestação, um curto espaço de tempo, tu está no ventre, que é importante, define muita coisa na nossa vida, mas você não nasceu para Deus no ventre, você nasceu para Deus no coração dele, antes de estar no ventre. Onde que Jesus nasceu? Onde que ele foi formado, gerado para a raça humana? No ventre imaculado de Maria. Só que Jesus existia antes de Maria, sim ou não? Você existe antes de sua mãe. Começa a olhar e pensar que alguns traumas que tem te amarrado, te impedido de cumprir o teu chamado, são só armadilhas de Satanás para te prender. Porque tem muita gente que é traumatizada com mãe, com pai, porque mãe não sei o que, pai não sei o que. Ok, a gente sabe disso, a gente faz cura, a gente faz libertação, a gente faz seminário, tem tudo isso. Mas você precisa entender que essa etapazinha pequenininha chamada ventre, você estava no útero, é uma pequena etapa. Você estava no coração daquele que é eterno. Então, se você estava no coração daquele que é eterno, há um propósito eterno para a sua vida. Aqui na terra nós chamamos de chamado. Então o que Deus tem para você, Ele já tinha para você, antes de você nascer, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala, ei, você já existia, antes do ventre de sua mãe. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Não há como fugir, querido. Não há como se esconder. O Salmo 139, versículo 13 fala, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste lá no ventre, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. Você já parou a pensar? Porque quando tu segue aqui, ó, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele vai falar assim, antes de formar no ventre materno eu te conhecia, e antes de você nascer, eu consagrei você profeta às nações. Primeira etapa da minha vida, coração de Deus, antes do ventre. Segunda etapa, ventre materno. Salmo 139, versículo 13, fala que nós fomos gerados no ventre materno de maneira assombrosamente maravilhosa. É tipo assim, não tem como explicar. O salmista falou assombrosamente maravilhosa. Por quê? Quem a gente era antes do ventre? Éramos um ser em Deus. Aí ele pega uma parte dele, eita, nós estávamos no coração de Deus. Ele pega uma parte dele e planta numa mulher. E daquela plantação, daquela semente, nasceu você. Quando ele te plantou, tu era uma substância, diz o Salmo 139, informe, sem forma, como a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Quando ele nos colocou no ventre, nós éramos uma substância informe, e aí o texto diz que ele nos teceu, ele nos construiu de uma forma assombrosamente maravilhosa. E disse, antes de você sair do ventre, antes de nascer, eu te consagrei e eu te constituí profeta para as nações. Irmãos, consagrar é separar-se para o Senhor, para servi-lo no mundo. No ventre materno, Deus já separou você. Na nossa primeira gestação, quando Nanda e eu descobrimos que estávamos grávidos do Pedro, entendeu? Grávidos, é de propósito que estou falando, eu sou uma só carne com ela.
estávamos grávidos do Pedro, que hoje tem 21 anos. Quando nós descobrimos que estávamos grávidos do Pedro, nós descobrimos no meio da guerra e da dor, estávamos perdendo o Pedro. Fernanda estava com hemorragia, fomos à médica dela. A médica fez os exames, fez o toque, falou: você está grávida. E nós tínhamos 4 meses de casado. Para a glória do Senhor, nossa vida organizada, tudo direitinho, casa construída, quarto do Pedro estava lá, tudo direitinho já. 4 meses de casado, Fernanda grávida. E a doutora falou assim: Ricardo, se vocês querem essa criança, desce essas escadas, que o prédio não tinha elevador, com ela no colo, leva ela para a casa da mãe dela. Ela vai ter que ficar deitada, tomar banho sentada, não pode fazer nenhum movimento por pelo menos 3 meses, porque está com 40% de descolamento de placenta. E nós entramos naquele processo. Dali eu saí, fui direto para casa da minha sogra, ficamos cuidando da Nanda ali. Ela foi melhorando, ela pôde começar a fazer algumas coisas já depois desse período de 3 meses. E eu era vice-líder da juventude da igreja. Nós tínhamos um evento programado num sítio, um retiro de jovens. E a Nanda pôde ir, porque já estava melhor da sua condição de saúde naquele período já. Estava gerando, mas já estava melhor, podia ir. Foi, requeria cuidados ainda, mas não tinha necessidade de ficar mais sentada, tomando banho, essas coisas. Era num sítio. Chegamos sexta-feira à noite, sábado de manhã, nosso devocional. Eu saí do sítio, fui no centro da cidade onde a gente morava, levar alguns jovens que ainda iam trabalhar e na parte da tarde voltariam. Então fui levá-los ao trabalho, que eles tinham ido com a gente. Depois, no final do dia, eles voltariam e continuariam com a gente no sítio. Nesse inteirinho que eu saí, a Fernanda passou mal, muita cólica, muita contração. Pegaram a Fernanda e levaram para o quarto. Quando eu cheguei, ela já estava no quarto. Falaram: Ricardo, a Fernanda passou mal. O pastor está lá orando. Irmão e irmã falando: estão lá orando. Eu subi, orei também, depois nós descemos. E Deus deu uma visão a um dos nossos pastores. A visão era que Pedro estava no ventre. A gente brinca com o pastor que ele foi a primeira pessoa que fez uma ultrassonografia do Pedro, foi ele. Porque ele teve uma visão de que Pedro estava no ventre. A mão de Satanás estava entrando no ventre da Fernanda para arrancar o Pedro de lá. Só que no momento dessa ministração, a luz de Deus veio envolver o Pedro dentro do ventre. E dali para frente a gestação foi tranquila. Nós tínhamos que fazer um parto complicado, de repente de 7 meses. O Pedro só não nasceu, ele nasceu de 9 meses. E só não foi parto normal, porque o cordão umbilical rolou no pescoço. Senão nem cesárea seria. Porque Deus separou-nos como profeta para as nações no ventre. Tem um propósito para Deus ter te trazido nessa terra. Tem um propósito para Deus ter te trazido nesse lugar. Para você ouvir mais uma vez: você tem um chamado. Aleluia! Então o ventre é o lugar que Deus nos separa para a obra dele, e onde ele nos dá autoridade para cumprir a obra dele, porque o versículo 5, parte B de Jeremias capítulo 1 fala: antes de nascer eu já te separei, te consagrei, antes de nascer eu te constituí profeta para as nações. Ou seja, eu já te dei a autoridade, eu já te elegi, eu já te coloquei o meu voto de crédito, de confiança, para você falar em meu nome como profeta para as nações. Pastor, qual é o meu chamado? Ide por todo mundo, pregar o evangelho de toda criatura, batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Aplauda o nome de Jesus. Fala: ei. Olha para a pessoa que está no sofá assim: ei, eu tenho um chamado. Aleluia. Aí versículo 6, Jeremias fala assim: então eu disse, porque ele falou no versículo 4, já sei, agora eu já sei, Mário. Ele falou: a palavra é para mim. Aí Deus falou com ele: eu te chamei, te consagrei, te separei como profeta para as nações. Aí ele fala no versículo 5, é 6. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Porque ele tinha uns 8 anos de idade. Lembra das nossas crianças aqui? Lembra que eu te falei do meu testemunho como criança iguais a eles? Eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei pregar, mas Deus já me separou desde o ventre. Você pode se achar inadequado, inapropriado para o chamado, e você é mesmo igual eu.
Mas Deus foi que te chamou. Se Ele te chamou, quem sou eu para dizer que você não é? Você é escolhido do Senhor. Você é chamada pelo Senhor. Ei, eu sou uma criança, não sei falar. Irmãos, não tem para onde correr. Não adianta mais fugir. Deus não quer saber se tu é velho, se tu é novo, se tu é homem, se tu é mulher, se tu é criança, se não é. Deus mudou o som aqui. Mexer aí, Pedro. Mudou aqui para o som aqui, no retorno. Deus já te chamou do jeitinho que você é. Fala muito, fala pouco, grita, fala baixo. Deus chamou do jeito que você é. Eu sou assim, desesperado. De repente você não é, mas Deus te chamou desse jeito também. Não tem o que dar. Eu sou uma criança. Irmãos, Jesus estava o dia inteiro falando com a multidão. Pregando, ensinando, curando, libertando, o dia inteiro. Chegando no final do dia, à tardezinha, os discípulos falaram assim: Jesus, manda esse povo embora pelas cidades para comprarem algo para comer e beber, porque eles são muitos. O muitos são assim, milhares, ok? Eles são muitos. E nós não temos nem para nós, quanto mais para alimentar essa multidão. Jesus falou assim: o que vocês têm para oferecer? Aí chegou André, trouxe um menino e falou assim: esse menino tem 5 pães e 2 peixes. Você não entendeu? No meio daquela multidão, no meio daqueles discípulos que andavam com Jesus, só quem tinha o que dar era um menino, que foi encontrado por um discípulo, um apóstolo de Jesus, André. E Jesus, aquele menino entregou os 5 pães e 2 peixes para Jesus. Jesus agradeceu. Aí então entregou na mão dos discípulos, e eles alimentaram quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Naquela conta básica que eu faço com vocês, dá umas 12.500 pessoas, no mínimo. 5 pães e 2 peixes que um menino tinha, alimentou a multidão. Você não tem desculpa para não cumprir o teu chamado. Não temos mais para onde correr. Aquele menino só tinha pão, 5 pães e 1 peixe. Era a merenda do dia que a mãezinha tinha preparado para ele. E ele pegou e entregou para Jesus. Se você pegar o que você tem e entregar para Jesus, o que você tem vai alimentar a multidão. Você está aqui, tu tem mais que pães e peixes na mão, querido. Tu tem a palavra de Deus. E ainda que você saiba pouco da palavra de Deus, comparado a quem não sabe nada, você é rico e milionário, você tem tudo, então começa a dar. Porque você tem um chamado, fala: eu tenho um chamado. Essa palavra, fala, essa palavra é para mim. Bate a mão no peito assim, ó. É comigo. Essa treta com Jeová e agora é eu e ele. Para onde eu for fugir dele? Vai para o Salmo 139, vai tentar fugir, não vai conseguir. Oh glória. Aí Deus olhou para ele e falou assim: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Deus está falando assim: eu não me importo para a sua estatura, eu não me importo para o seu tamanho aos olhos dos homens, porque os homens, porque quando o meio de Jeremias, ele era uma criança, como é que ele ia falar para adultos? E Deus está falando assim: eu não me importo como os homens dessa terra olham para você e o que pensam a seu respeito, eu me importo com aquilo que eu vou dar a você e aquilo que tu vai fazer com aquilo que eu vou te dar. Para Deus é isso que importa. Aos olhos do gigante Golias, Davi era uma criança, e nós sabemos o resultado da história. Aos olhos do exército de Faraó, ele ia pegar o povo de Israel, o povo hebreu, antes de atravessar o mar, ia matar. Nós sabemos da história. Aos olhos do irmão de José, ele era um falastrão, sonhador, não ia dar em nada. Nós sabemos a história. Não importa o que o mundo olha para você e pensa a seu respeito, o que importa é o que Deus está falando que você é, e você é profeta. Aleluia. Versículo 8. Não, é tipo um pai falando com um filho que está com medo de ir para a escola porque os amiguinhos bateram nele.
E ele está com medo de ir para a escola. É o versículo 8. Eu falei assim: não tenha medo de ninguém. Eu estou com você. Eu te garanto. Vai lá, quero ver. Vai, estou te enviando, vai lá. Deixa ver Satanás levantar. Ele que levanta contra você para ele ver. Pode ir, eu estou te enviando. Vai. Eu estou com você para te livrar, rapaz. Eu sou seu pai. Eu te garanto. Não tenha medo. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado. Libera essa profecia do lindo aí. Libera. Os maridos, por favor. Melhor ainda isso. Fala assim: ei, aquele que te chamou e te enviou, te garante. Essa imagem não sai da minha cabeça, cara. É o menininho então indo para a escola assim, ó. E vai. E aí ele chega na sala, na escola, os meninos vêm, ele. Aí o pai volta assim. Aí eles, não. É assim. Quem te chama te garante. Para a gente concluir. Depois disso, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. É para você entender que não é a gente que faz, e não é a gente que fala, é Ele que faz, colocando as palavras dEle na minha boca e na sua boca. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Você tem um chamado. Não é possível você pensar que a tua missão nessa terra é vir ao culto, consumir culto. Como assim? Cantar uns louvores bacanas, se emocionar com as crianças, rever os irmãos, ouvir uma palavra que faz uma massagem no seu coração, e amanhã, segunda-feira, tu volta para a lida do seu dia, da sua vida. Não, você não foi chamado só para isso. Você tem uma missão maior do que isso. Essa missão é maior do que você. Porque a minha missão é maior do que eu sou. Porque se não fosse, né, Oséias, eu ia ter orgulho no meu coração de dizer: só aconteceu porque eu fiz. Mas como a missão é maior do que eu, só aconteceu porque Ele fez através de mim. Porque Ele já disse em João capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Então Ele te tira um pedaço dele, planta num ventre, forma de maneira assombrosamente maravilhosa você, te separa para Ele como profeta, te dá essa autoridade e falou assim: agora nasce, cresce e produza. Você é um pedaço do coração de Deus. Você é um pedaço do coração de Deus. Você não é. O Satanás quer fazer você pensar que você não é nada. Quem não é nada é ele, aquele cabeça rachada. Porque só pode ter rachado a cabeça caindo do céu, sim ou não? Cabeça rachada, comedor de enxofre. Ele que não é nada. Queria ser tudo, maior que Deus. Se tornou anátema diante de Deus. Você não. Você é tão importante que Ele mandou o único filho que Ele tinha morrer na cruz por causa de você. Por causa de mim. Por quê? Porque você é parte do coração dEle. Por isso, quando ferem você ou você peca, o coração dele sangra e dói. Porque é ele sendo exposto àquela condição que ele não é. Obrigado, Jesus.
nos chamar, por nos amar, por cuidar do nosso coração, nos lembrar que somos parte do seu coração na terra e nos posicionar nesse chamado para cumprir o teu propósito. Queria que você ficasse em pé no seu lugar.